Nós iniciando então a primeira missa novena do ano, já em preparação às festividades da nossa padroeira, nós queremos refletir um pouquinho sobre Maria na nossa vida. Então, cada missa, nós teremos uma reflexão bem aprofundada sobre Nossa Senhora, uma catequese verdadeiramente, né? No início deste ano, dia 1º de janeiro, a igreja celebrou uma festa muito importante, Maria, Mãe de Deus. E por que a igreja afirma que Maria é Mãe de Deus? Embora os protestantes falam que isso é um absurdo, quem é que pode ser filho como mãe, antes do filho nascer, ser mãe de alguém que já vive há muitos anos, né? Que viveu primeiro que ela. Só que para Deus, nada é impossível, né? É a primeira coisa que nós temos que ter em nossa mente. Para Deus, nada é impossível, né? E outra, é só fazer um pouquinho de exercício de raciocínio. A própria palavra já diz, Maria é a mãe de Jesus, Jesus é Deus encarnado, logo, por lógica, podemos dizer, Maria é mãe de Deus, que é Jesus encarnado. Hoje gostaria de refletir com vocês sobre Maria, mãe da igreja. Maria, nossa mãe. Nós que somos aqui uma igreja, né? E não só nós aqui, nós somos parte dessa igreja. Então a igreja, ela é universal, ela é católica. A palavra católica quer dizer isso, né? Está no mundo inteiro. Então o catolicismo elegeu Maria como sua mãe. Por quê? Porque realmente Maria, ela é a mãe do povo que intercede. Então, por ser mãe de Cristo, cabeça da igreja, né? Cristo é a cabeça. Pode procurar lá na carta de São Paulo aos Romanos, né? Cristo, então, é a cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. Então, Maria também é a mãe da igreja. Então, durante o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, ele declarou solenemente que Maria é mãe da igreja. Isto é, Maria, mãe de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como dos pastores. E no dia 30 de junho de 1968, no Credo do Povo de Deus, o Papa, então, o Papa Paulo VI repetiu essa verdade, ainda mais forte. Ele vai dizer aqui, abre aspas, nós acreditamos que a Santíssima Mãe de Deus, Nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu a sua missão maternal em relação aos membros de Cristo, cooperando no nascimento e desenvolvimento da vida divina nas almas dos redimidos. Ou seja, então o Papa, ele reafirma, né? Maria, ela é a nossa mãe. A presença da Virgem Maria é tão forte no mistério de Cristo que não dá para dissociar uma coisa da outra. Sem Maria não existiria Jesus Cristo, né? Então, essa é a verdade fundamental. Então, o Papa Paulo VI, no ano de 64, no dia 21 de novembro de 64, ele vai dizer que o conhecimento da verdadeira doutrina católica sobre a bem-aventurada Virgem Maria continuará sendo sempre uma chave para a compreensão exata do mistério de Cristo e da igreja. Ou seja, a igreja, ela nunca vai deixar de afirmar essa afirmação que faz parte da nossa vida. Maria é a nossa mãe. Nós somos igreja, ela é a nossa mãe.
Então, conhecer Maria, segundo a doutrina católica, é conhecer Jesus e a igreja ao mesmo tempo. Porque Jesus é a cabeça da igreja e nós somos seus membros. Então, não tem como você não afirmar que Maria não é nossa mãe. Já está próprio, já está implícito, né? Pois Maria foi uma peça-chave, indispensável, no plano de Deus para a redenção da humanidade. Foi Deus que escolheu Maria para ser a mãe do seu Filho encarnado, sendo já Ele a cabeça da igreja e nós sendo o seu corpo, logo Maria, então ela se torna para nós uma peça fundamental. Ela se torna para nós a nossa querida mãe. Na plenitude dos tempos, vai dizer São Paulo, Deus mandou seu Filho, nascido de uma mulher, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4:4. Carta de São Paulo aos Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho, nascido de uma mulher, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, na própria Bíblia já afirma isso. Nós somos filhos de Nossa Senhora. Como nos diz o símbolo niceno-constantinopolitano, aquele creio mais comprido que a gente reza nas missas mais solenes, quando fala de Jesus, né, o qual o amor de nós, homens, para a nossa salvação, desceu do céu, se encarnou pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então, desde os primeiros séculos do cristianismo, Maria é reconhecida e chamada pelos cristãos de Theotokos, Mãe de Deus. E depois, então, o concílio vai reafirmar, Mãe de Deus e nossa. Né? Por isso que o canto que a gente cantou, né? Viva a Mãe de Deus e nossa, é todo fruto de um conhecimento, de uma experiência, de uma reflexão muito profunda, muito séria, que foi sendo forjada dentro da igreja. Então, desde o final do século II, os cristãos lá do Egito, no norte da África, onde havia mais de 400 comunidades cristãs, já se invocava Maria, Mãe de Deus, na oração. Talvez seja a oração mais antiga que a igreja conheça. Ela foi cunhada lá no Egito. Essa oração, vamos ver se vocês se lembram. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Se lembram dessa oração? Ela foi cunhada nas comunidades do norte da África, que hoje é um país onde que o cristianismo é muito perseguido, né? Para cumprir a missão extraordinária de Mãe de Deus, então Maria foi enriquecida por Deus com todas as graças. Então Maria recebe de Deus todas as graças, ou seja, todas as bênçãos, e de modo especialíssimo a graça de não conhecer o pecado, nem o original, nem o pessoal. Foi concebida no seio de sua mãe Santa Ana, sem a culpa original. Então Deus já quis que ela nascesse assim. Então o dogma da Imaculada Conceição de Maria, reconhecido pela igreja desde os primeiros séculos, foi proclamado solenemente pelo Papa Pio IX, no ano de 1854. Através de uma bula, então o Papa escreveu uma bula chamada Ineffabilis Deus. E ele vai dizer nessa bula, nós declaramos, decretamos e definimos que em virtude dos méritos de Cristo, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua conceição. E nas aparições a Santa Catarina de Labouré, em Paris,
em 1830, Maria ensinou-lhe a conhecida oração que foi cunhada na Medalha Milagrosa. Então, Santa Catarina ouviu de Nossa Senhora essa oração: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, foi cunhada na França, em Paris, né? Por Santa Catarina de Labouré, em Paris. E no ano de 1858, 4 anos após a solene declaração do Papa Pio IX, ela mesma revelou seu nome a Bernadette, em Lourdes: eu sou a Imaculada Conceição. Então, por isso, o último Santo Concílio chamou de Mãe de Deus Filho, e portanto filha predileta do Pai, Sacrário Vivo do Espírito Santo. No documento Lumen Gentium, no número 53. E ainda registra o Santo Concílio, que com esse dom de graça sem igual, ultrapassa de longe todas as outras criaturas celestes e terrestres. Maria recebe de Deus uma graça especial. E repete então Santo Agostinho: verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, porque com seu amor colaborou para que na igreja nascessem os fiéis, que são membros daquela cabeça. E mais, por essa razão, e também saudada como membro supereminente e absolutamente singular da igreja, e também com seu protótipo, ou seja, Maria é o protótipo da igreja, modelo acabado da mesma, na fé, na caridade. A igreja, então, guiada pelo Espírito Santo, honra como mãe amantíssima, dedicando-lhe afeto e piedade filial. E o Sagrado Concílio ainda vai reconhecer Maria na Santa Igreja, ela vai ocupar o lugar mais alto, depois de Cristo, tá? Então, nada de colocar Nossa Senhora acima de Jesus. Então, o Concílio afirma: Maria, na Igreja, ela tem o lugar mais alto, depois de Cristo, depois de Jesus Cristo. Então, primeiro é Jesus, né? E claro, quando a gente fala em Jesus, a gente fala de Deus Pai, fala do Espírito Santo também, né? Depois, então, vem Maria. Então, quando Jesus chama a sua mãe de mulher, é para indicar quem é a grande mulher predileta de Deus. João capítulo 2, versículo 4. Mulher, isto compete a nós, minha hora ainda não chegou. João 19, 26. Mulher, eis aí o teu filho. Então, Maria é a virgem que o profeta anunciou que haveria de conhecer e dar à luz um filho, cujo nome é Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus é conosco, Deus conosco. Então, pela primeira virgem entrou o pecado na história dos homens e com ele a morte. Pela nova virgem entrou a salvação, a vida eterna. Então, foi ela quem deu a carne ao Filho de Deus, para que mediante os mistérios da carne libertasse o homem do pecado. Sem isso, Cristo não poderia ser o grande e eterno sacerdote, né? Então, daí a gente já finaliza explicando por que nós fizemos essa cena aqui no mosaico que está atrás de mim, né? Então, Cristo, quando ele está na cruz, e aqui, quando a gente faz uma obra de arte, a gente extrapola a história, né? A cronologia. Cristo aqui, ele não está morto, mas está já ressuscitado. Mas lembra a cruz lá atrás, lembra que ele foi crucificado pelos nossos pecados. E quando ele estava na cruz, quem estava de um lado? Nossa Senhora, né? E do outro lado, São João, evangelista. Por isso, então, que ele está com a Bíblia na mão. Ele escreveu, então, todo o seu evangelho, né? Mais tardio, 100 anos depois da morte de Jesus Cristo, São João escreve o quarto evangelho. Mas é para São João que Jesus então olha e diz: eis aí a tua mãe, né? Então São João, como discípulo, e Jesus
apresenta a sua mãe, São João somos todos nós hoje, né? Somos a igreja. Então Jesus está apresentando a sua mãe para o seu discípulo, e nós como discípulos também somos apresentados. Jesus Cristo está falando, eu entrego a vós a minha mãe, né? E ao mesmo tempo ele olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, ele olha para Maria e apresenta a todos nós. Maria, olha aqui, né? Todos são teus filhos para que você cuide. E Maria cuida, né? Ela cuida com a sua intercessão. Por isso que hoje nós podemos dizer, Maria, mãe da igreja, rogai por nós. Porque ela continua exercendo o seu papel de intercessora. Ela que teceu Jesus Cristo em seu ventre, e por isso que na mão de Maria tem um novelo de lã. Não sei se vocês conseguem enxergar, significando que Maria teceu Jesus Cristo no seu ventre, lembrando o Salmo 138. Tu me teceste, ó Senhor, no ventre materno. Antes que eu nascesse, tu já me conhecias e já me enviastes para a missão. Então em Maria se cumpre o Salmo 138. Deus tece no seu ventre e envia para a missão. Por isso então Maria, sendo mãe da igreja, ela é mãe de todo o povo católico e de todas as outras pessoas do mundo que também não são católicas, viu? Embora não reconheçam, mas Maria também é a mãe dos protestantes, é a mãe dos muçulmanos, é a mãe dos budistas, é a mãe de todos. Ela é a mãe da humanidade. Embora eles não reconheçam, mas não tem como não ser, né? Ela é mãe de toda a humanidade. A gente vai explicar isso na próxima missa. Pensamos então que Maria continue esse seu papel belíssimo, né? De intercessora de todo o povo de Deus. Maria, mãe da igreja, rogai por nós. Maria, mãe da igreja, rogai por nós.